Jamile Marques, do curso de Administração 3, e eu vim abordar aqui em relação à Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que ocorreu entre os anos 1939 a 1945. O principal fator que fez para que ocorresse a Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler. Ele foi uma das principais pessoas a causar essa Segunda Guerra. Porque quando a Alemanha se rendeu em 1918, o Hitler estava internado em uma enfermaria por conta de um ataque de gás mostarda. Então, foi algo que cegou ele por 6 dias e ele foi levado para a enfermeira. A enfermeira disse que ele ficaria por 6 dias cego e depois disso voltaria a visão dele. E então não voltou a visão dele dentro desses 6 dias. Então, foi chamado um psicólogo que analisou ele e viu que isso era só coisa da cabeça dele. Então o psicólogo começou a dizer várias coisas para ele, que a Alemanha estava em crise, que ele era que ia revolucionar isso tudo, que ele ia ser o dono de tudo em relação a isso. E, por incrível que pareça, Adolf Hitler cresceu na política por meio de seu discurso radical, que se voltava para certos grupos da sociedade alemã. O principal deles eram os judeus. Ele tinha muita raiva dos judeus, por conta que ele achava que os judeus que quebraram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por isso que ele queria exterminar todos os judeus. E ele levava os judeus para o campo de concentração e lá ele explodia com bombas os judeus. E por isso que morreu milhões de pessoas nesse conflito. E os social-democratas e os comunistas assumiu o poder em 1933 e conduziu a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele foi o pivô para ocorrer a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra foi caracterizada por um conflito de estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. Ocorreu também, se separaram os aliados e o eixo. Ou seja, as alianças eram os aliados da Grã-Bretanha, que era formado por a Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. O eixo era formado por a Alemanha, a Itália e o Japão. A Alemanha cresceu muito depois que o Hitler entrou no poder. E após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram nessa guerra mundial. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia, pois os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. Foram executados aproximadamente 6 milhões de judeus por Adolf Hitler. Ou seja, ele odiava muito eles. Houve também, nesse tempo, houve a crise econômica, política e social, o que facilitou a entrada do Hitler. Ele convenceu milhões de pessoas a lutarem por as ideias dele. Houve também a política de apaziguamento. Como as demais potências temiam uma nova guerra, pegaram leve com Hitler e com as suas políticas maléficas de expansionismo e perseguição a judeus. Foi isso que ajudou ele a crescer na guerra. O Hitler descumpriu o Tratado de Versalhes, ou seja, ele rasgou, no qual falava que a Alemanha era para ser desarmada. Ela perdeu 1/8 do seu território, assumiu total responsabilidade por a guerra. Ela foi obrigada a abrir mão dos seus armamentos e pagar uma indenização milionária, ou seja, isso também quebrou a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Isso também ajudou muito ele a entrar na Segunda Guerra. E também teve o Tratado de Munique, em 1938, no qual a Europa aceitava as anexações de Hitler desde que ele prometesse parar com as suas atitudes. Porém, ele não parou por aí. Isso aí, ele assinou, mas ele não parou por aí, não. Aí teve também os avanços do eixo, que a Alemanha crescia muito, e eles criaram a Guerra Relâmpago. Em 1940, a Alemanha invadiu a Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França. Hitler dominou todo o norte. Ele foi sensacional nessa parte, que ele dominou muitos territórios. E no sul deixou o governo fake, que na verdade era um fantoche nazista, governado por Henry, um colaboracionista em relação a isso. E somente a Grã-Bretanha resistia aos nazistas, apesar de sofrer vários ataques aéreos. Uma das principais táticas alemãs era isso. Os ataques aéreos dele eram uma das principais táticas. E eles tentaram agarrar a Grã-Bretanha em relação a isso.